agradecer ao Guto. O Guto acredita no meu trabalho, assim, incrível, ele vive passando desafios, cada vez é um desafio maior do que o outro. E aí ele soube que eu estaria aqui em Brasília e me convidou para falar um pouquinho com vocês sobre o quanto a água e o ar podem interferir na saúde humana. O problema do desafio da vez é que ele queria que eu falasse isso tudo em 2 horas. E aí eu falei, ok, se vocês tiverem alguma dúvida depois, eu deixo meu telefone no final, vocês podem mandar mensagem, e-mail, me mandem as dúvidas que depois a gente pode aprimorar um pouco mais algum tema específico que vocês tenham interesse. Então, meu nome é Cristiane Lacerda, eu sou engenheira química por formação de base e hoje dirijo a área técnica da GHS Brasil, que é uma empresa focada nessa área de tratamento e análise da qualidade do ar de interiores, água, desde água de resfriamento, água potável, recreação, todo tipo de água e efluentes. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre a empresa, também fiquem à vontade. Hoje a gente vai falar um pouquinho como a qualidade da água e do ar podem afetar a sua qualidade de vida. Então, aonde que a água e o ar podem afetar a nossa qualidade de vida. Antes de a gente começar a falar, vamos entender um pouquinho qual é a importância real da água e do ar para o ser humano. Parece um conhecimento muito simples e muito corriqueiro, mas é importante que a gente tenha em mente o quanto a falta desses 2 fluidos podem afetar a nossa qualidade de vida. Então, mais de 70% do nosso organismo, ele é composto de água. A respiração ela é responsável pelo fornecimento do oxigênio que a maioria dos tecidos precisa para produzir energia. Então, nosso corpo ele não se movimenta sem oxigênio. Células do cérebro podem morrer em cerca de 5 minutos pela falta de oxigênio. A gente simplesmente acaba com o nosso cérebro em 5 minutos. A respiração é fundamental para manter o bom funcionamento dos pulmões de todo o corpo humano. Então, sem respiração, a gente não sobrevive. A respiração correta, ela ajuda produzindo pressões no ventre que vão atuar de forma direta e eficiente, melhorando a nossa digestão. Inclusive, a forma em que a gente respira favorece o nosso aparelho digestivo. Inclusive, vou contar para vocês, meu filho estava estudando para a prova, meu filho do 5º ano estava estudando na semana passada para a prova, eu tinha um desafio e trouxe essa frase, essa curiosidade nem eu sabia. Então, não basta só respirar, a gente ainda tem que saber como respirar. Contribui para eliminar as toxinas que se formam no corpo. Então, não só a gente faz a diluição do ar exterior com o ar interior, mas em respirando a gente faz a diluição de contaminantes dentro do nosso organismo, a gente dilui toxinas que são produzidas no nosso corpo, entre diversos outros benefícios. Destaquei alguns que eu acho bem cruciais para a gente começar esse entendimento do quão importante é a água e o ar para o nosso organismo. E só para vocês terem noção, a gente consome cerca de 2,5 litros de água, em média, por dia. E a gente respira cerca de 6 litros de ar por minuto. Então, são fluidos extremamente essenciais para a nossa saúde. E quais são os nossos limites? Quais são os limites humanos? O quanto a gente consegue sobreviver sem esses 2 fluidos? Sem água, entre 3 a 5 dias. Dizem que uma média de 4 dias é o máximo para a gente ir a óbito. Agora, sem ar, só 3 minutos. Então, a gente não consegue ficar sem respirar por um período superior a 3 minutos. É crítico. Agora, é qualquer água, é qualquer ar que a gente pode consumir. É qualquer tipo de contaminante que a gente pode consumir, a gente precisa ter isso muito claro. Dada a importância, tanto da água quanto do ar, para os nossos limites, eu acho que a gente precisa ter um pensamento crítico mais profundo sobre o quão importante são esses 2 fluidos, manter a integridade deles. Então, vou começar falando sobre a água. Eu comecei sobre a água, não porque ela seja mais ou menos importante, mas se a gente pensar que ar, a gente só sobrevive 3 minutos, eu quero assustar vocês com ar por último, para ficar um pouco mais na mente. Vou falar um pouquinho sobre a água primeiro.
Embora o nosso planeta ele seja muito abundante em água, apenas 2,5% desse percentual é de água doce. Sendo que desses 2,5% apenas de água doce no nosso planeta, a grande maioria dessa água doce não está disponível de forma tão simples para a gente. Só 0,3% é que está disponível em rios e lagos, de uma forma mais fácil de captação e utilização direta. O restante, a grande maioria, quase 70%, está sob forma de geleira. E uma boa parte, quase 30%, são águas subterrâneas. Nem sempre a captação delas é de forma simples. E aí, o que a gente está fazendo com esse 0,3% de 2,5%, que é praticamente 0%? Poluindo constantemente. Então, do pouco que sobra para a gente, ou do pouco de água que está numa forma simples de captação, a gente vem constantemente poluindo. Então, já é uma quantidade pequena, e dessa pequena quantidade a gente está constantemente causando poluição. Vai gerando poluição pelo descarte inadequado, seja de um efluente industrial, seja de um esgoto, seja lixo, resíduo, plástico, e a gente vem contaminando pouco a pouco a nossa água de consumo. E aí, essa matéria estava na revista Exame, de março de 2018, eu acho muito interessante, depois quem quiser dar uma olhada com mais calma, eu tirei aqui 4 tópicos principais que eu destaco aqui. 2,1 bilhões de pessoas não têm acesso a uma fonte de água segura. Bacana para a gente que está numa estrutura de saneamento adequado e a gente consegue ter água em condições de potabilidade na nossa torneira. Mas não é realidade para uma boa fatia da população mundial. Então, 2,1 bilhões de pessoas simplesmente não têm acesso a essa fonte de água segura. 1,8 bilhões de pessoas usam fontes contaminadas com fezes. E aí eu estimulo vocês a assistirem um documentário que está no Netflix do Bill Gates, o Código Bill Gates. Não sei se algum de vocês já viu. É fantástico o trabalho que ele vem fazendo na área de saneamento. Então, aconselho vocês a assistirem, está bem bacana mesmo. 20% das nossas reservas são sobreexploradas. Ou seja, a gente capta água numa vazão muito superior àquela que aquele ambiente consegue repor naturalmente. Então, a gente está sobreexplorando as nossas reservas. E nos últimos 100 anos, estima-se que 64% a 71% das zonas úmidas, como o Pantanal, tenham simplesmente desaparecido. E a gente ainda vem afetando, por diversas outras fontes, as poucas reservas que a gente ainda tem. Então, esse é um caso crítico que a gente deve começar a pensar. E aí, um dado da Unicef, agora de 2019, mais crianças morrem por água não tratada do que por violência no mundo. Olha que incrível! Não parece essa realidade, né? A gente vê uma violência tão intensa. Só que muito mais violento está sendo os nossos processos de contaminação da pouca água que a gente ainda tem. A gente vem matando crianças por uma poluição aceleradíssima, descompensada, porque a gente vem contaminando as nossas reservas. Mais do que a violência. Eu não sei se porque a mídia não noticia ou porque a gente não se atenta a isso. Mas o fato é, a gente preocupa com a violência, mas não preocupa com o quanto a gente está contaminando. E olha que a gente só está falando da água, a gente nem chegou na parte do ar ainda. Em 3 a 5 dias a gente não consegue recuperar a água a ponto de deixá-la potável. Não esqueçam disso. É o nosso tempo máximo limite de sobrevida sem acesso a uma água. E a contaminação ela pode acontecer pelo contato direto com esgoto, com enchente, devido à ingestão direta dessa água contaminada, ou através de consumo de alimentos preparados com água contaminada. Então, a água contaminada, ela contamina também o alimento que está sendo preparado com ela. E a gente precisa tomar cuidado. E quem é mais suscetível, claro, crianças entre 1 e 6 anos, gestantes idosos e imunodeprimidos. Então, são pessoas em perfis de criticidade maior. E quais são as principais doenças? Desculpem, mudou de um computador para o outro, desconfigurou um pouquinho. Se tiver algum slide desconfigurado, vocês me perdoem, por favor. Essas aqui são as principais doenças que são causadas por água contaminada. A gente tem hepatite A, tem giardíase, tem amebíase ou disenteria amebiana, leptospirose, cólera. Vocês conseguem imaginar pessoas morrendo de cólera? Tem aos montes no mundo inteiro. Países subdesenvolvidos, a cólera é uma das doenças que mais matam. Disenteria é uma das doenças que mais matam. As pessoas morrem por falta de saneamento básico. Ascaridíase ou lombriga, febre tifoide, tem inúmeras outras doenças que são acarretadas
Porque a água que eles têm disponível, ela vem sendo constantemente contaminada. Então lança-se esgoto na única fonte de água potável que tem para consumo. Então eles acabam gerando essa contaminação. Não há um pensamento preventivo. Então a gente deveria tentar tratar esse esgoto antes de lançar ele na água. A gente lança o esgoto e acaba contaminando a água disponível. E aí que vem o grande X da questão, eu acho. Eu adoro, simplesmente adoro esse pensamento de Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Eu estou numa turma de engenheiros, basicamente engenheiros aqui. Então eu convido vocês a refletirem sobre essa simples frase de Lavoisier. Isso para a água é crucial. Não é que a gente não tenha água no planeta Terra. Nós temos, o planeta Terra, ele é um planeta extremamente abundante em água. O problema é que nós não temos água disponível para consumo imediato, para consumo direto. E cada vez menos a gente tem água em padrões de consumo direto, em padrões potáveis. Ou a gente interrompe, ou não. A gente precisa interromper a contaminação da pequena fatia de água potável que nós temos, criando estruturas, criando processos de engenharia que vão minimizar o impacto da contaminação dessa água. E na outra ponta, a gente precisa criar estruturas que captem essa água já contaminada, ou uma água salobra, uma água salina, uma água do mar, por exemplo, e transforme ela numa água potável. Porque a gente não está perdendo água. O consumo desenfreado ele não faz com que a água desapareça do mundo. Ela apenas retorna para a natureza num outro formato não potável. E aí o que a gente precisa fazer basicamente é parar de poluir. A gente precisa imediatamente, é urgente, é crucial parar de poluir. Se a gente não para de poluir, a gente cada vez vai ter menos reserva disponível. O Ministério da Saúde publicou em 2012 um caderno que é o Plano de Segurança da Água. Eu recomendo fortemente, principalmente para quem está na civil, que vai trabalhar com saneamento, é um documento muito bacana, ele é bem completo. Ele traz uma proposta de gerenciamento de risco da água potável. Olá, bem-vindos. Ele traz uma proposta bem interessante de como você faz para gerenciar o seu sistema e analisar e identificar os principais riscos para que a gente possa conter de forma a manter a qualidade da água potável. Então ele traz lá no texto o desenvolvimento e adaptação de ferramentas metodológicas de avaliação e gerenciamento de riscos à saúde, associados aos sistemas de abastecimento de água, desde a captação até o consumidor, então é ponta a ponta, e é bem interessante essa questão. Facilita a implementação dos princípios de múltiplas barreiras, boas práticas e gerenciamento de riscos. Então ele traz conceitos de barreiras, boas práticas e gerenciamento de riscos para a gente evitar a contaminação, evitar o consumo inadequado dessa água, inseridos na portaria do Ministério da Saúde sobre potabilidade, que anteriormente era a 2914, agora foi revogada, a gente vai falar sobre isso um pouquinho à frente, sendo que tais ferramentas elas são conceituadas pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde, como Plano de Segurança da Água, ou PSA. Então, nos clientes que a gente consegue implementar o PSA, a gente tem um ganho na qualidade final da água incrível. Porque não apenas eles fazem o monitoramento, como eles têm ações pré-determinadas frente a riscos iminentes daquele sistema. E qual é o objetivo do PSA, então? Eliminar a contaminação durante o processo de tratamento, prevenir recontaminação durante a distribuição dessa água, tanto no armazenamento quanto na rede de distribuição, e minimizar que essas fontes de contaminação potencial e difusa no manancial possam criar contaminações prejudicando o consumo dessa água potável. Então, lá dentro do Plano de Segurança da Água, ele traz duas ferramentas que são super importantes, que é a matriz de priorização de risco. Ele traz a matriz qualitativa e a semi-quantitativa de priorização de risco. Eu trouxe aqui só a título de curiosidade para vocês. Então, a gente faz uma análise de risco baseado nessa metodologia, onde a gente avalia a ocorrência e a consequência daquela ocorrência. Então, qual padrão está não conforme, qual contaminante está presente naquela situação e qual a consequência daquela não conformidade. E a gente classifica em baixo, médio, alto ou muito alto
E frente a essa classificação, a gente toma ações preferenciais ou a gente coloca apenas no nível de monitoramento. A gente analisa qualitativamente e a gente analisa semi-quantitativamente a partir das análises dos ensaios que a gente realiza. E aí, mais uma vez, a gente tem a ocorrência e a consequência disso e a gente classifica se ele é quase certo ou se ele é raro. E aí, dependendo da classificação, se ele for, por exemplo, raro, mas for muito grave, a gente vai priorizar ele frente a um raro pouco grave. Agora, se ele é quase certo e se ele é muito grave, é óbvio que a gente vai entrar com uma ação corretiva imediata. Queria saber qual é o processo que é captado para ser analisado, antes do consumo, após o consumo, após o tratamento. Em todas as etapas. A gente pode, dependendo da análise de risco que a gente venha fazer, a gente pode analisar desde o reservatório até o consumo final. E a gente precisa fazer uma análise, inclusive, para identificando quais são os pontos mais críticos. O importante é que a gente tenha em mente quais são os pontos críticos. E aí faça o monitoramento e a partir das ações corretivas a gente monitora, inclusive, para ver se aquelas ações corretivas foram favoráveis ou não. Então, esse monitoramento ele vai além do que é preconizado apenas em norma. Isso visa mesmo você identificar possíveis fontes contaminantes e entrar com uma ação corretiva imediata. Eu estava lendo esses dias e eu... Pessoal, só um minutinho. Vamos, anota a pergunta, cara, que aí no final a gente abre para um período de perguntas e respostas. Que às vezes a tua pergunta pode ser respondida na própria apresentação ou, se você precisar de mais detalhe, depois no final a gente abre. Só para ela fluir. Beleza? Mas anota. Anota, é importante. Anota, por favor. Depois a gente conversa um pouquinho sobre isso, mas é possível. É possível a gente fazer essa investigação. É bem tranquilo. Então a gente tem essa matriz semi-quantitativa e mais uma vez a gente analisa a ocorrência, a consequência e classifica ela para ver se a gente vai dar uma prioridade máxima ou se simplesmente vamos jogar na lista do monitoramento contínuo. E aí, agregado a isso, a gente faz uma análise de perigos e pontos críticos de controle, onde a gente faz alguns questionamentos e verifica se a gente simplesmente pode monitorar ou se a gente tem que tomar uma ação imediata, principalmente se ele for um ponto crítico de controle. Então, dependendo da criticidade daquele ponto, a gente toma ação corretiva imediata. Quando a gente faz esse mapa do sistema de distribuição, a gente consegue alcançar mais rápido ações que vão mitigar possíveis contaminantes naquela água que está sendo consumida. Isso hoje é obrigatório em portos e aeroportos, então a Anvisa publicou uma RDC 91 que torna esse material obrigatório para portos e aeroportos, mas para ambientes, edificações que não são de portos e aeroportos ainda não é obrigatório. Então hoje a gente vem trabalhando, inclusive tem um shopping grande lá no Rio de Janeiro que a gente está trabalhando com eles, que muito embora não seja obrigatório, mas ele está trabalhando com vistas a tentar mitigar possíveis contaminantes. Então é bem interessante, depois se vocês quiserem dar uma lidinha, eu acho interessante. E o que a gente tem de obrigação legal, em termos de monitoramento analítico para padrão de água potável fora dos portos e aeroportos, é a nossa portaria de consolidação número 5. O SUS, o Sistema Único de Saúde, do Ministério da Saúde, ele consolidou várias legislações que existiam com vistas a serviços de saúde, né, que envolve a questão de saúde, e a antiga portaria 2914, que trazia esses parâmetros de análise da água potável, foi incorporada, então, na portaria de consolidação número 5. A grosso modo é o mesmo texto, exatamente o mesmo texto, inclusive com as mesmas numerações. Então ele vai fazendo referência às mesmas numerações da portaria 2914. Mas só para vocês terem ciência que ela foi revogada, ela não existe o que existe agora, é a portaria de consolidação número 5. E aí no anexo 20 ele traz na íntegra o texto da antiga portaria 2914. E quem seria essa portaria 2914, então, agora a portaria de consolidação número 5, anexo 20? Ele vai dispor sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e o seu padrão de potabilidade. Então, ele traz ensaios analíticos e padrões máximos referenciais que vão caracterizar essa água dentro de um padrão potável ou não. Então, ele traz esses ensaios e ele diz que ficam definidos os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e o seu padrão de potabilidade. Então, dependendo do sistema e das condições daquele sistema e da fonte de obtenção dessa água, a gente tem alguns ensaios que são obrigatórios fazer, alguns mais simples, outros mais completos, para a gente emitir e garantir que essa água de fato está validada como padrão potável. Desconfigurou, gente, desculpa.
Eu destaquei alguns que são os principais parâmetros de monitoramento, para início, são principais parâmetros de monitoramento, são bem importantes, para que a gente possa ter mais ou menos uma consciência de como que funciona a partir do ensaio laboratorial, quais as ações que a gente tem que tomar. Então, cor aparente. A água potável ela tem que ter preferencialmente nenhuma cor. O parâmetro de cor, inclusive, é um parâmetro que causa recusa àquela água. A gente dificilmente bebe uma água com cor, de uma forma tranquila. Então, a gente sempre acha que ela está com algum contaminante. Não necessariamente cor na água significa contaminação. Ou melhor, não necessariamente aquela contaminação presente que está conferindo cor significa que vai trazer algum agravo à saúde. Mas, de fato, a água ela não deve ter cor. Então, geralmente ocorre devido à presença de matéria orgânica colorida, pela presença de ferro ou algum outro metal, pela contaminação com efluente industrial, e pode ser uma indicação de uma situação perigosa, sim. Então, tendo cor, a gente precisa abrir essa amostra para saber qual é o contaminante que está ali presente, para saber o quão prejudicial para a saúde ele vai ser. Mas, volto a dizer, não necessariamente em tendo cor, ela vai causar um mal imediato à saúde. Então, não há registros de valor máximo permitido que possa ocasionar prejuízos à saúde humana. Prejuízo não. Embora exista um padrão referencial. Mas não necessariamente em tendo cor você vai estar afetado. Por que eu estou ressaltando isso? Muitas das vezes, né, a gente entrega o laudo e a pessoa que está recebendo acha que vai morrer. Então, a partir daquele parâmetro, mas o meu laudo está tudo dentro do padrão, mas a cor está fora, eu vou morrer. Eu bebi essa água, eu estou doente a partir desse momento. Então, eu peço uma certa cautela na interpretação desses resultados. A turbidez, quando presente na água, ela pode ser causada pela presença de partículas suspensas ou materiais coloidais. Eu vou ler porque está bem pequenininho para vocês, tá, gente? Podendo ser originária da presença de materiais inorgânicos, orgânicos ou ambos. Os micro-organismos, quando presentes na água, então a gente pode ter bactérias, fungo, vírus, protozoário, enfim, eles estão, em geral, associados a uma partícula. Então, quanto maior for a remoção dessas partículas através da filtragem, consequentemente, a gente consegue reduzir significativamente a contaminação microbiológica da água tratada. Então, o micro-organismo, em geral, está associado a uma partícula. Na água, quando a gente consegue filtrar e consegue reter esse material particulado, suspenso na água, a gente também, por consequência, acaba reduzindo a contaminação microbiológica. Então, é bem importante a gente manter a turbidez. Mais uma vez, em existindo turbidez, não significa que ela está, naquele momento, configurando um malefício à saúde humana. A gente precisa investigar. E aí não existe um limite máximo que indique prejuízo à saúde humana. Muito embora exista um padrão máximo referencial. Então ele traz lá que a gente tem que manter até 5 unidades de nefilométrica de turbidez. Ok, só que entendo uma concentração superior a isso, a gente precisa entender que tipos de contaminantes que estão conferindo turbidez à água. Os sólidos dissolvidos totais também é bem importante a gente estar monitorando. A potabilidade da água com teor total de sólidos dissolvidos inferior a cerca de 600 mg por litro, geralmente é considerada boa. A gente não consegue ter uma percepção da presença daqueles sólidos dissolvidos. Então, a gente não causa recusa ao nosso sabor. Porém, ela torna significativamente desagradável quando a gente chega em teores de sólidos dissolvidos totais superior a 1.000 mg por litro. Então, ele começa a conferir sabor à água e a gente começa a apresentar recusa a ela. Mais uma vez, não há registros de valor máximo que possa ocasionar prejuízo à saúde humana. Mas é importante que, em conferido sabor, a gente comece a investigar para poder controlar e contornar essa situação. O valor de pH é extremamente importante, é um dos fatores mais importantes de monitoramento. Embora ele não tenha impacto direto sobre os consumidores, ele pode ser um indicador de qualidade operacional mais importante. Por quê? Dependendo da variação de pH, pode ser que lá na nossa estação de tratamento da água, a gente não tenha alcançado o padrão de tratamento adequado. Porque a gente não conseguiu controlar esse pH dentro do padrão necessário para que o tratamento ele ocorra na sua máxima eficiência. Então a gente monitora o pH em todo o estado de tratamento da água para assegurar que o processo de clareamento e desinfecção eles sejam satisfatórios. Mas não há registros de uma faixa ideal baseado na saúde humana, muito embora a gente tenha um padrão lá de 6 a 9,5. 6 a 8,5. Bom, agora eu fiquei na dúvida. Mas existe um padrão referencial para o parâmetro de pH. 9,5. 9,5, isso. Pronto, obrigada. O cloro residual livre, ele já vem muito em função da ação biocida. Então, a gente precisa adicionar uma certa quantidade de cloro justamente para que ele tenha ação biocida. Então, ele é produzido em grandes quantidades e amplamente utilizado como um importante biocida. Inclusive, há quem diga que foi
o início da utilização do hipoclorito de sódio que permitiu que o tempo, a expectativa de vida humana aumentasse, porque ele, de fato, consegue alcançar a desinfecção da água que a gente precisa. Então, é o desinfetante e oxidante mais utilizado no tratamento de água potável e não foram observados efeitos adversos específicos à saúde humana. Nosso teor máximo de 2 mg por litro é suficiente para a gente garantir a desinfecção, sem que a gente sempre confira, inclusive, sabor à água. O pessoal vai fazendo as perguntas, vai anotando. Depois a gente discute. Imagina que tem várias perguntas na cabeça de vocês. Estou percebendo. Mas a gente, no final, fala um pouquinho sobre isso. Já as bactérias heterotróficas, elas são utilizadas como indicador operacional da eficácia de desinfecção e adequada limpeza do sistema de distribuição. Então, é um parâmetro extremamente importante para a gente monitorar. Aqui a gente está falando os 3 itens principais de monitoramento microbiológico. A contagem de bactérias heterotróficas totais, ela indica se o sistema está passando por um processo de desinfecção adequado ou não. Mas só a contagem de bactérias heterotróficas isoladamente não caracteriza, mais uma vez, um prejuízo à saúde humana direto. Mas é um excelente indicador que a gente está com o sistema comprometido de alguma forma, precisa entrar com uma ação corretiva de desinfecção. Já a presença dos coliformes totais, a gente precisa ficar um pouco mais atento. Por quê? Algumas bactérias do grupo dos coliformes totais, elas são excretadas nas fezes dos seres humanos e animais. Portanto, se a gente está com uma contaminação na água, pode ser que a gente esteja tendo uma contaminação cruzada, nesse sentido. Mas muitos coliformes são heterotróficos e podem se multiplicar em ambiente de água e solo. Então, pode ser que aquela concentração de coliformes não seja apenas oriunda da contaminação, mas uma multiplicação que, uma vez ele presente, ele continua crescendo naquele sistema. Então, são utilizados para avaliar a limpeza e integridade do sistema de distribuição e a presença potencial de biofilmes. E aí ele estaria nesse processo de multiplicação. Os coliformes totais são muito mais sensíveis à desinfecção do que os vírus entéricos e os protozoários. Sendo assim, eles têm que estar ausentes imediatamente após a desinfecção. E a presença desses organismos, ela vai então indicar um tratamento biocida inadequado. Então, são mais um indicador que a gente tem de que o nosso tratamento biocida, o tratamento de desinfecção, ele não está sendo adequado para garantir a esterilidade daquela água. E a gente precisa garantir. E aí sim vem um micro-organismo que poderia causar algum prejuízo à saúde humana diretamente quando ali presente. E esse micro-organismo, uma vez presente, uma vez a gente encontrando Escherichia coli na água, a gente precisa interromper o consumo. Esse sim é um parâmetro para a gente interromper imediatamente o consumo. Inclusive quando a gente faz análise e há a presença de E. coli, a gente comunica imediatamente para que aquele ponto de consumo ele seja interrompido. Isso é bem importante. Ele é um ensaio que a gente não espera. A gente diz, né, é uma informação que vem de bancada, então não espera emitir um laudo para comunicar. O pessoal da bancada está lendo a amostra, verificou a presença de E. coli, liga imediatamente para o cliente, manda interromper o ponto de consumo e entrar com a etapa de higienização e fazer uma nova amostra até que a gente não encontre mais E. coli e possa liberar novamente o ponto de consumo. Então ele é um que preocupa um pouquinho mais. A água destinada ao consumo humano não deve conter organismos indicadores fecais. Então, assim, a presença da Escherichia coli deve ser considerada como evidência da recente contaminação fecal na água, podendo causar doenças graves como infecções do trato urinário, bacteremia e meningite. Então, entendo E. coli, interrompe o consumo. Então, de todos esses que a gente falou, de fato, vamos interromper o consumo na Escherichia coli. As bactérias heterotróficas totais, os coliformes totais, a gente vai fazer um plano de ação imediato. Mas encontrou E. coli, interrompe o consumo de imediato. E aí a gente precisa também garantir a manutenção dos nossos reservatórios e redes de distribuição. Isso aqui é uma foto recente de um cliente nosso, está trocando a tubulação dele, e olha o estado de incrustação da tubulação de água potável. Nesse perfil aqui, você vai propiciando o desenvolvimento microbiológico. Então, isso aqui é bem crítico para a gente. Isso aqui é dentro do reservatório, uma tubulação que está dentro do reservatório, já está no estágio de corrosão bem avançado. Esse aqui também é um cliente nosso, um reservatório que ele tem muitas infiltrações, inclusive ele tem rachadura por toda a estrutura. E aí, claro, por essas rachaduras, você vai infiltrando e vai contaminando a água que está ali reservada. Então a gente precisa garantir a estanquidade desses reservatórios. A tampa de reservatório é extremamente importante. Então, tampa de reservatório com fresta ou deslocada, ela vai gerar uma infiltração para aquele reservatório. Então ela gera um ponto de contaminação na água que está ali armazenada.
Essa foto aqui talvez, não sei se está muito claro para vocês verem, mas tinha várias larvas. O reservatório estava sem tampa também, tinham várias larvas crescendo já nessa água. E essa água vai para o consumo. Então a gente precisa ter um cuidado bem específico com o reservatório. O reservatório é extremamente importante. Porque se a gente vai reservar água que nós vamos consumir, e esse reservatório ele está sujo, ele está inadequado, ele está contaminado, ele tem presença de animais, ou tem larvas, por exemplo, de insetos, ele vai gerar uma contaminação para aquela água que a gente vai consumir. Então, de tempo em tempo, é importante verificar se o reservatório está limpo, garantir a higienização e garantir que ele está vedado. Ele é completamente vedado a contaminantes. Esse aqui é um reservatório aqui de Brasília, inclusive, né? O pessoal cedeu a foto hoje. Esse aqui é o acúmulo de material, de sujidade mesmo no fundo do reservatório. Por que vem essa sujidade? Aonde que ela vai parar no reservatório? Ela vem de uma etapa ainda incompleta da própria água que é fornecida. Então, muitas vezes isso vem carreado pela linha de distribuição e vai depositando no fundo do reservatório. O problema é que a gente precisa limpar. A recomendação é que a gente limpe esses reservatórios a cada 6 meses, justamente para que ele não acumule tanto detrito assim. Porque dependendo do perfil de acúmulo de resíduo no fundo do reservatório, ele pode começar a arrastar isso para a distribuição, para a redistribuição. E muitas das vezes a gente não consegue ter todos os pontos com passagem dessa água pelo filtro. Muitas das vezes a gente tem uma torneira de consumo direto, por exemplo, para cocção. Na cozinha de casa, por exemplo. Nem sempre a gente tem um filtro naquele ponto de consumo, é consumo direto. Mas a gente aquece o alimento. Nem sempre. Alguns alimentos a gente não chega no ponto, na temperatura ideal para eliminar micro-organismo. Então a gente precisa garantir que esses reservatórios eles estejam sempre adequados em condições de higiene, para que a gente não contamine aquela água que está ali reservada. Isso aqui é mais um procedimento de limpeza. Isso aqui é uma limpeza, aqui uma foto antes e depois da limpeza, então tinha uma camada bem espessa aqui de material também, e aqui a aplicação de biocida dentro do reservatório para garantir a higienização. Esse aqui são 2 fotos de ponto de consumo, então é bem crítico. Às vezes a contaminação não está no reservatório nem na redistribuição, está no ponto de consumo, e a gente não presta tanta atenção, então precisa fazer limpeza. Não sei se está claro para vocês observarem aqui, mas tinha biofilme aqui no entorno da torneira. Então, às vezes a gente vai fazer coleta, a torneira ela é limpa na parte superior, mas na parte inferior, que é que justamente fornece a água, ela não passa por processo de limpeza. E você vai fazer a coleta e encontra uma concentração muito alta de micro-organismos. E é aquele questionamento, mas por que deu essa contaminação? Deu a contaminação, muitas vezes não está no reservatório, mas ela está no ponto de consumo. Bebedouros costumam acumular muita água naquele reservatóriozinho, e no próprio entorno do bebedouro, às vezes cresce, porque fica úmido e cresce limo, cresce biofilme aqui nesse entorno. Isso contamina a água que a gente vai consumir. Então é importante a gente estar higienizando. Aqui, os meninos foram fazer a amostragem. Eu não sei se vocês conseguem observar aqui na foto. A gente higieniza o ponto de amostragem com álcool 70. Vocês conseguem ver o algodão, a cor do algodão que está aqui? Então ele está bem sujo, né? Porque está crescendo biofilme ali naquele ponto. Então é importante que a gente de tempo em tempo retire e faça a higienização desses pontos de consumo. Seja do filtro, seja da torneira, e a gente mantenha isso sempre, principalmente torneira de banheiro. Então agora vocês vão chegar em casa e vão começar a observar a torneira da casa de vocês, tenho certeza. Então vamos começar a higienizar esses pontos de consumo, é importante para a nossa saúde.